Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, hoje estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos Podcast aqui diretamente para sua casa. Eu sou Miriam Santos e hoje nós temos mais um entrevistado muito especial que daqui a pouquinho a Simone Martini, que está aqui comigo, vai apresentar, mas eu quero convidar primeiramente você para fazer algumas coisas. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Seguir a nossa página no Instagram também, @TV Unindo Propósitos. E ali você vai ver todos os cortes, os melhores momentos e sempre quem é o próximo entrevistado da nossa semana, né? Quero agradecer muito. Simone Martini, quem é o nosso entrevistado de hoje, hein? É isso mesmo, Miriam. Toda vez a gente traz um convidado muito especial aqui no Unindo Propósitos. E é claro que o programa de hoje não poderia ser diferente. O nosso convidado de hoje, ele é filho de uma pessoa que era muito especial e muito querida aqui na região, um comunicador super famoso. E hoje ele também é um comunicador de grande relevância aqui em Maringá e toda a região. Apresenta-se na rádio Pinga Fogo FM, que é a 91.5. E hoje nosso convidado especial é ele, Juliano André de Oliveira Neto. Porém, Juliano, você me disse que o seu nome completo é outro. Seja muito bem-vinda e se apresente aqui para nós, por favor. Obrigado, Simone. Obrigado, Miriam, pelo convite. Para poder bater um papo com vocês hoje e falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Juliano André de Oliveira Neto, nascido em 7 de maio de 1984 e passado para Juliano André Pinga Fogo de Oliveira Neto, Pinga Fogo incorporado ao nome, em 1998. Meu pai incorporou ao nome lá na época, em 89, e depois em 98 eu resolvi acrescentar o nome, o Pinga Fogo, no nosso nome também. Então hoje o nome da emissora nada mais é do que o nosso sobrenome, podemos dizer assim, no documento, registrado em documento inclusive. Que legal, virou realmente a marca registrada, e é uma marca registrada, né? Difícil uma pessoa que não se lembra do saudoso Pinga Fogo. Pois é, completando agora 12 anos, né, do falecimento dele, né, dia 13 de maio de 2014, mas assim, ainda lembrado muito, muitas pessoas postam nas redes sociais algumas lembranças do Pinga Fogo, vira e mexe, aparece na rede social e tal, então o nome ainda continua forte. Pessoal mais maduro, né? A gente fala o pessoal mais de idade, mas os jovens ainda lembram também por conta de acompanhar junto ali aos pais, aos avós, principalmente o programa de TV que marcou bastante por conta da imagem também, né? E a gente busca levar o nome e o legado. O legado do trabalho sério, o legado de muitas vezes entrar em algumas brigas com gente grande, assim como ele entrava, e também de ajudar o próximo. E ajudar o próximo não só ajuda em itens necessários, né, como ou alimento, ou em alguma campanha com dinheiro, mas ajudar o próximo que é defendendo as pessoas, defendendo, levando e sendo a voz das pessoas junto às autoridades, principalmente. Acho que esse é o legado maior, de ajudar as pessoas dessa forma, a que a necessidade dela, a cobrança dela chegue àqueles a quais são necessários, os nossos representantes principalmente. Uau! Juliano, é uma honra ter você aqui nesse programa, né? Eu acho que para mim, assim, tá sendo bem importante. Eu tô encontrando alguém que eu conheci muito o seu pai, né? Porque o meu pai e o seu, em determinados momentos, eles eram
amigos, companheiros, e em determinados momentos o povo jogava na mídia que eram concorrentes, né? Não, concorrente, com a concorrência é sadia sempre, ela precisa existir, porque ela faz a gente tirar o pé do chão. Né? É verdade. Mas não inimigos. Não inimigos. Não inimigos, isso é o mais importante. E isso eu acho que as pessoas não sabiam diferenciar, porque sempre falavam, né? Ficavam comparando um programa com o outro, eles disputavam às vezes o mesmo horário, né? Meu pai Ismael Santos, ele Pinga Fogo. Mas nos bastidores, eu me lembro de algumas vezes ir no programa do seu pai. Eu ajudei a fazer um sorteio lá quando eu era criança. Eu lembro das pessoas na porta, esperando para aquele momento em que fazia aquela parte social, né? Sim, sim. E fala um pouquinho pra gente como é que foi vir construir a sua história, né? Que hoje nós vamos falar do Juliano Pinga, né? Construir a sua história vindo de um legado tão forte. Você acha que ajudou ou atrapalhou? Podemos dizer assim que tem os prós e os contras, né? Os prós que você vem aí de um nome forte da comunicação aqui em Maringá, querido, né? As pessoas gostavam e gostam ainda muito, né, do Pinga Fogo do meu pai. Só que também eu acho que até a palavra contra não seria a palavra ideal nesse momento, mas o difícil é o seguinte, porque para muitas pessoas você vem aquela comparação junto. Uma das primeiras coisas que eu vi que assim, até me desagradou um pouquinho, uma pessoa a qual eu não conhecia, não tinha intimidade nenhuma, que chegou para mim e disse assim, na lata, você nunca vai ser igual ao seu pai. Meu Deus. Você está pensando que você vai ser igual ao seu pai? Eu falei, não. Primeiro que eu não vou ser igual, óbvio que eu não vou ser igual, sim, e eu quero ser diferente. Eu vou buscar fazer minha história. Exato. E ele até disse assim, na sequência, mas você acha que você vai ser tão bom quanto ele? Eu falei, olha, se eu vou, eu não sei, mas que eu vou tentar, eu vou. E eu tenho certeza que se eu conseguir, ele vai ficar muito mais feliz ainda. Então, assim, essa comparação é difícil muitas vezes de você enfrentar. Tem um obstáculo grande aí. Mas fazendo o nosso trabalho, do nosso jeito, seguindo uma linha que ele sempre teve, mas do nosso jeito. Porque eu tenho o meu jeito como filho dele, tenho alguns defeitos que ele não tinha, mas a gente tem algo de bom que eles também têm ou tiveram como defeito, porque ninguém é perfeito nesse mundo, né? Então, assim, mas é difícil algumas vezes lidar com isso. Só que com o tempo, a gente foi mostrando e provando para as pessoas o seguinte, somos pessoas diferentes e vamos fazer a nossa história. E estamos buscando fazer do nosso jeito, dentro do nosso patamar, da nossa forma de trabalhar e da nossa forma de ser. É isso mesmo, né, Juliana? Porque assim, os nossos pais, eles trazem um legado, né? Eles trazem uma história. E aí vem uma pessoa e quer comparar, ou quer, às vezes, até tentar rebaixar. Nossa, nunca vai ser igual. A pessoa, ela, às vezes, não percebe o que ela está falando. E para nós é um orgulho, né? É um orgulho saber do legado que eles deixaram, do legado que eles marcaram e presenciaram ali dentro da TV. Mas também as pessoas terem noção de que o seu espaço, ele também é possível ser construído de uma maneira muito bonita, muito bacana, deixando o seu próprio legado, não só a sombra. O legado dos nossos pais, muitas vezes, eles trazem ali o caminho, né? É o mesmo caminho, o seu de apresentador, o meu, no meu caso, na política. Mas é um caminho que, para nós, é de trazer experiência, de trazer ali a responsabilidade, porque os filhos, eles sentem essa responsabilidade muito maior, né, por estar seguindo ali o mesmo caminho, então a responsabilidade acaba crescendo em cima disso, é por isso que daí nós nos cobramos muito também, né? Porque além de a gente carregar a nossa história, a gente ainda tem que carregar, a gente ainda carrega a história deles também, né? E claro que a gente forte. Nunca quer desvincular isso de forma alguma, então tem essa responsabilidade que muitas vezes, em várias situações, acaba sendo uma responsabilidade ainda maior do que a responsabilidade que eles tinham. E é mesmo, é maior. Exatamente. Então,
Mas devagar, é passo a passo. Depois, amadurecendo com o tempo, também comecei a entender a forma de responder a esses posicionamentos, sabe? Sim. Gostava muito do seu pai, gostava do jeito que ele fazia o programa. Eu falei, não, mas a gente faz diferente. Mas tenha certeza que eu vou fazer de tudo para fazer você gostar de mim também. Vou trabalhar. Juliane, quando que você começou a perceber que você queria ir para esse lado da comunicação também? Porque eu lembro que, como filha, eu ficava, né? Nossa, vou estudar, fazer faculdade, vou fazer outra coisa. Eu tentei fugir, tá? Do meu propósito. Eu tentei. Fiz faculdade de veterinária, fiz mestrado, fui cuidar de cachorro. E aí tá eu aqui, na comunicação. Não teve como fugir. O meu irmão já não fugiu. Com 18 anos, o Eduardo já tava gravando e já foi. Como que foi isso pra você? Quando que você percebeu e decidiu ir pra esse lado também? Bom, quando eu vim do terceiro ano que eu estudava em Apucarana para fazer faculdade, já vim direto para fazer o jornalismo. Cheguei a tentar vestibular de arquitetura e urbanismo, não sei porquê, mas enfim, né, tentamos ir para aquele lado. Aí fui fazer jornalismo, comecei a fazer jornalismo, dentro de 2 anos também, assim, abandonei a faculdade, né, ali batia de frente com alguns professores que na época eles não gostavam do jeito que o meu pai fazia a comunicação. E assim, eles criticavam muito. Então chegou um momento que, assim, sabe, ficou tão desgastante, você perdia a vontade de ir para a aula. Cheguei a bater boca com o professor já dentro da sala de aula lá. E depois, assim, eu não vou mais me desgastar com isso. Entendo. Aí comentei com o meu pai sobre isso e ele falou, viu, quer saber de uma coisa? Trabalhar na rádio que você ganha mais. Assim que é errado isso, não? Traziam isso para dentro da sala de aula. Isso. Então, queriam mudar o programa do seu pai através de você te ensinando. Porque assim, lá, do jeito que eles achavam. Pelo menos quando eu fazia a faculdade de jornalismo, cursava, eles pregavam muito assim, o que é jornalismo? Jornalismo é CBN, Rede Globo, Folha de São Paulo e Revista Veja. O resto você esquece, não existe mais. Na verdade, aquela sempre foi a realidade de pouquíssimo pessoas. Quem estava fazendo faculdade comigo, apesar de terem potencial para ingressar num meio de comunicação como esse, não tinha acesso. Mas é uma realidade muito distante. Sim. Né? E assim, e eles não destacavam a importância de você fazer um jornalismo aqui. E muitas vezes até assim, desprezavam como se aqui não se tivesse condição de pagar um piso de jornalista, por exemplo. Entendi. E quem trabalhava com o meu pai, os repórteres, por exemplo, eles ganhavam bem mais que o piso de jornalista. E lá eles pregavam de uma forma que essa é a realidade que não existia. Então, assim, foi se desgastando, aí abandonei a faculdade, mas não tranquei matrícula, nada. Abandonei e nunca mais voltei. E comecei a fazer programa de rádio num domingo, num sábado à tarde, ele disse, você não quer fazer programa de rádio? Quer ver se você gosta de fazer o programa? Porque tinha falado para trabalhar na rádio, assim, mas era na parte interna. Assim como meus 3 irmãos também fazem. Eles trabalham na parte interna, direção, parte de programação, comercial. E no sábado da tarde eu falei, vou. E era na Rádio Difusora, que era uma outra rádio que a gente tinha aqui em Maringá. E num domingo, né? E quem fazia o programa domingo pela manhã era o Índio Maringá. A gente fazia de manhã até as 10 da manhã, e das 10 da manhã o horário era livre, era só musical. Ele falou, vai depois do Índio e faz. Falei, então tá bom. E vim, primeiro domingo, já gostei, era só para falar a hora. Só fazendo pra sentir. A hora aí, certa. O meu sonoplasta da época, que é um amigo nosso de infância lá de Jandaia também, ele vinha pra cá de ônibus, eu trouxe ele veio comigo de carro. Ele falou, não, vamos fazer uma abertura pro programa e tal. Eu falei, cara, mas eu nunca fiz programa de rádio. Não, mas vamos fazer. Que legal. E fizemos. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Nossa, que pergunta difícil. Eu sou ruim de fazer conta. Eu sou de 84, 94, 18 anos. É nessa Em novembro de 2002. E uma coisa que... Eu sou ruim de matemática. Você falou que era importante também. Acho que naquela época, eu lembro do Silvio Santos falando isso, e hoje mudou, né? De que o jornalista não podia dar sua opinião,
né? Tinha muito esse conceito antigamente, né? Que o jornalista ele só podia noticiar a situação, o caso, não podia dar opinião. E o que eu mais assisto hoje, né, vocês lá na rádio, você e a Simone, é justamente o que o povo tá gostando hoje, e o que mudou, acho que até Globo, CNN mudou, é a opinião de vocês. Parece que as pessoas querem ouvir isso. Você sente isso também? Sim, e assim, Miriam, e a gente entende o seguinte, a importância dessa opinião também e da seguinte forma, a notícia todo mundo dá. A notícia que a gente traz no rádio, hoje com essa rapidez da internet, das redes sociais, então a notícia você já tem ela no dia antes, no dia à noite, no dia à tarde. A nossa programação, por exemplo, é pela manhã. Só que muitas vezes o nosso posicionamento ou o olhar que a gente tem para um determinado assunto faz com que as pessoas, e a gente busca isso, não que elas concordem com a gente, com o nosso comentário, mas que elas possam, através do nosso comentário e também da nossa opinião, formar a opinião dela. Ela não precisa concordar, e muitos que nos acompanham não concordam com muitas opiniões que a gente tem, mas elas respeitam e muitas vezes a sua opinião levanta um outro ponto para ser analisado do mesmo assunto. E elas formam a opinião delas, e a gente respeita a opinião do ouvinte, que muitas vezes discorda do nosso, né? Mas é o respeito, que a gente precisa ter a opinião do ouvinte, que não é a nossa opinião enfiada goela abaixo de ninguém, né? E eles respeitam a nossa opinião. Alguns, quando criticados nas nossas opiniões, no nosso posicionamento, eles não gostam. Aqueles que não conhecem muito bem o nosso trabalho, assim, muito de perto, no primeiro momento eles ficam pé da vida com a gente. Mas, no passar dos dias, eles vão entendendo que é o nosso trabalho. Porque, por exemplo, nós já tivemos casos em que nós fomos processados. Aqui eu vou deixar claro, nós fomos processados pela professora Ana Lúcia, vereadora de Maringá, por um comentário que a gente fez. E ela não gostou, ela nos processou. Direito dela, óbvio. E logo na sequência, já sendo intimado, ela teve um posicionamento na Câmara em relação a um contrato da Prefeitura com a Sanepar, que nós elogiamos o posicionamento dela, mesmo sendo alvo de um processo dela. Entendeu? Entendi. Porque assim, são duas coisas diferentes. Ela não gostou do nosso comentário daquele assunto, mas nem por isso eu preciso agora ser contra a tudo que ela diz, a tudo que ela pensa, a tudo que ela faz. Legal. Pelo menos esse é o nosso posicionamento. Não, isso é perfeito, Juliano, porque isso dá credibilidade para vocês. Vocês estão ali para trazer a notícia e realmente dar opinião. E tem que dar opinião para realmente formar outras pessoas que estão pensando. Porque só uma pessoa falando e não trazendo opiniões diferentes, você não forma uma sociedade mais crítica, né? A gente precisa disso. A gente precisa ter pessoas que estão ajudando a formar uma sociedade mais crítica, que pensa, que vai atrás de informação. Não é só trazer ali pronto. E é legal que vocês também lêem a opinião do povo. Sim. É igual você falou, vocês não aceitam goela abaixo, vocês escutam o que o povo está falando, vocês lêem um comentário ali na hora. Então isso é muito bacana, porque vocês deixam as pessoas participarem, vocês mostram o outro lado, aí a pessoa também mostra o lado dela, e aí sim vocês conseguem tirar uma conclusão mais sensata, né, daquele assunto. E por isso que é legal fazer essa abertura realmente, sabe? O que a gente fala, principalmente no rádio pela manhã, é sem filtros, é participação pelo WhatsApp. Nós não ouvimos áudio antes de ir para o ar. Por isso que de vez em quando, assim, a gente cai do cavalo, vamos dizer assim, entre aspas, porque tem gente que manda áudio assim, descendo a burduna. Mas não tem problema. Vocês não selecionam antes? Não. Eita. É crítica, é elogio, muitas vezes criticam a gente. Já teve, você tá falando demais, só tá falando propaganda. Eu falei, meu amigo, mas eu vivo de propaganda, então qualquer coisa faz um pix aí, nós vamos cancelar os contratos todos aqui, mas alguém tem que bancar a conta. É verdade. Porque não é barato para fazer. Não é barato, né? Por isso que a gente tem na Chips aqui, ó. E eu tava de olho aqui já. Inclusive, a gente sempre dá de presente. Depois você pode escolher, levar embora alguns para experimentar. Escolher um de cada sabor, né? Um de cada sabor. Levar lá pro pessoal da rádio. Bacon eu adoro, tá? E é uma delícia. Que tem um aqui, ó. Tem sim, aí depois você vai levar. E eles são lá de Inajá. Você acredita? A história deles é bem bacana. Eles vieram aqui no programa contar a história deles. Eles
trabalharam fora e pensaram, por que não voltar para nossa cidade de origem? Porque ainda já é uma cidade bem pequena, né? 2.000 habitantes. Com 2.000 habitantes. E eles foram corajosos, colocaram a fábrica lá e hoje estão aí cada dia mais crescendo, a família unida ali perto todos juntos trabalhando e tá com uma fábrica lá, estão gerando emprego dentro da cidade. É bem bacana a história deles, é uma delícia. Depois você vai levar, experimentar e contar pra gente. Ah, com certeza. E é o petisquinho gostoso, saboroso. Eu adoro. Eu adoro. Um amendoinzinho também. Eu já tô de olho em cada um, tá? Vai levar um de cada um. Assim, na verdade, queria até levar mais. Mas... Não, pode ser. Mas eu sei, não, entendi. Eu apresentei pro pessoal da rádio também, Entendi, né? ótimo. Isso, depois a gente manda lá na rádio, né? Muito legal. Aí eu gostei. Então você encara assim o ao vivo, né? E Deus vai te preparando ali para receber as notícias, as coisas, tudo ali. Eu fico admirada no posicionamento de vocês dois. Eu tô falando que eu acompanho bastante, né? Tudo que vocês fazem ali. No posicionamento, de falar, e achei muito legal. Acho que para quem tá nos assistindo e às vezes quer ir para essa área de jornalismo, hoje tem muito influencer, né? E é sobre isso que você falou, né? Nesse posicionamento eu não concordo com você, mas não significa que em outro eu possa concordar com você, né? E a gente caminhar junto. E comunicação é isso, é você entender que são opiniões diferentes. Você já passou por algum problema ali, alguma situação que você teve aqui, alguma história? Conta pra gente uma história engraçada ou marcante que teve ali durante o programa no ao vivo. Engraçada, marcante. Bom, várias histórias, né? Eu vou destacar uma aqui que é assim, uma que mexeu muito com a gente. Então, estava apresentando um programa de rádio e um determinado dia eu recebi a mensagem via WhatsApp no estúdio de um rapaz, né? O Josimar, ouvinte da rádio, trabalhador, funcionário de uma metalúrgica e tudo. E ele mandou uma mensagem assim bem desanimado. Estava passando com problemas e tal. Mas enfim, mandamos um alô para ele e tal. E depois, no outro dia, ele mandou uma mensagem de áudio assim, que aí foi bastante preocupante. E no áudio, inclusive, no programa de manhã do rádio, aí ele mandou dizendo o seguinte, ele falou, Juliano, eu queria te conhecer pessoalmente, queria te dar um abraço, mas não pode demorar muito, que pode ser tarde. E aquilo, de verdade, eu fico até emocionado, e aquilo nos preocupou muito. E aí, assim, eu respondi ele no ar, querendo que ele mandasse a mensagem de novo lá para mim. Aí eu tentei ligar para ele, ele não atendeu, através do número que tinha lá. O Márcio, que estava na redação, o Márcio já foi direto no estúdio, pegou o número dele, tentou ligar do celular dele também, tudo, e a gente não conseguia. E aquilo nos deixou assim preocupados. Mas por quê? Será que esse problema que ele tinha relatado, ali, acho que 2, 3 dias antes, era tão preocupante, grave assim, mas ele não tinha relatado nada disso. E quando ele disse pode ser tarde demais, e aí? E aí naquele momento a gente tentou, passou dali um pouquinho, eu consegui falar com ele, né? No intervalo eu liguei e ele atendeu. Eu falei, viu, onde você está? Ele falou, não, estou trabalhando agora e tal. Eu falei, por que você falou que pode ser tarde demais? Ah, cara, minha vida já deu, eu estava com problema em casa, problema no trabalho, enfim, uma série de problemas. Eu falei, não, então eu vou aí conversar, passa o endereço da firma que eu vou ir conversar com você. Ele falou, não, que você não entende, porque eu tenho muito problema, vocês não têm problema. Eu falei, não, então passa o endereço e tal. Aí ele falou o nome da metalúrgica. Nós literalmente abandonamos o programa. Aí o meu irmão se vira aí. E eu e o Márcio saímos e fomos até ele. Chegamos lá na metalúrgica. Aí quando a gente chamou por ele, ele ficou até meio espantado. Lógico. Que aí ele falou, cara, você falou no rádio que você ia vir mesmo. Você veio? Eu falei, não, falando que é mim. Não, porque eu tô com muito problema. E a gente começou a conversar. E aí teve um momento que eu falei para ele, então peraí, você falou que eu não tenho problema, que você tem muito problema, então eu vou te mostrar que a minha vida não é perfeita. E contei de uma forma até resumida todos os problemas que eu estava passando naquele momento, e que não eram poucos. Sim.
muito turbulento de diversas formas. O Márcio estava passando por um problema familiar, né, superado depois, mas assim, estava também no momento que ele começou a mostrar, falou pro cara, não, a vida nossa também é cheia de problemas, bicho, não é assim, vamos ver o que você quer. Ele dizia que ele queria ter um relacionamento melhor com as filhas, com a esposa, e aí nós começamos a mostrar para ele uma forma de mudar isso. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí encontramos ele justamente na Expoingá, trabalhando para a sociedade rural. Enquanto a gente estava fazendo um programa ao vivo lá, Uau. ele passou bem mais fortinho, porque ele estava estava bem estragadinho, vamos dizer assim, sabe? E aí ele pegou, aí ele cumprimentou a gente, falei, cara, eu fui até ele, falei, puxa, que bacana, velho. Ele falou, tô bem, Juliano. Tô bem, aquela visita de vocês me fez muito bem. Eu falei, que bacana. E agora, recentemente, eu encontrei ele trabalhando por uma empresa, num edifício aqui em Maringá. Fui visitar um prédio residencial. Aí encontrei ele me deu um abraço e tal. Até as pessoas que estavam perto dele ficaram meio sem saber entender. Falou, obrigado, hein? Eu tô bem, Juliano, tô trabalhando aqui agora, tô firme e tal. Você tá vindo pra cá? Pô, que feliz e tal. Então ali foi marcante, que assim, nós abandonamos tudo porque... propaganda, notícia, alô, tudo isso não tinha importância nenhuma pra gente naquele momento. Do que salvar aquela vida. Exatamente. Você vê, né, Juliano, como que você ali na rádio, falando com as pessoas e conseguiu realmente salvar essa vida. Tenho certeza, porque uma conversa, ou você deixou o seu programa de lado para ir lá dar uma atenção, ouvir eles, faz toda a diferença. E a gente às vezes nem imagina, né? Então, e mostrar assim que, olha, todo mundo tem problema, né? E a vida não é fácil mesmo. Então, assim, e até há poucos dias, conversando com outros amigos, que eles têm uma farmácia lá no Conjunto Requião, ele é cliente lá, e eles falaram que ele é muito correto, sabe? E aí falaram, não sabia que você conhecia ele. Ele contou a história do dia que você saiu da rádio, que vocês foram lá e tal. Eu falei, poxa, fez muita diferença na vida dele. Olha só. Que ele era bem atrapalhado, bem assim, bem complicado, e ele melhorou. Mas nós não fizemos, né? Na verdade, nós fomos instrumento. E assim, e a gente usa o rádio muito para isso, sabe? Então nós temos lá assim, um relacionamento de pessoas, como por exemplo, Márcio é evangélico, eu sou católico, mas nós falamos de Deus, de um mesmo Deus, desse propósito de estender a mão, de ajudar o próximo, de fazer parte da vida deles e entender o seguinte, o problema do outro é sim problema meu. Verdade. Não é aquele negócio, o problema do outro não é problema meu, é sim. Mas isso é ter Deus no coração, né, Juliana? É você ter empatia pelo próximo, é você saber tá lá quando o outro precisa. Quando eu participo, né, Miriam, às vezes ali faço um quadro, às vezes ali a gente fala sobre o direito, né? Isso. A gente discute algumas coisas que estão ali em evidência. E eu sempre vejo o livrinho lá do lado dele, que é o Café com Deus Pai, né? Isso. Tá lá sempre acompanhado do lado do O Juliano. Café com Deus Pai, aí eu ganhei também de presente o devocional do David Leonardo também, que é maravilhoso. Também. E a gente compartilha, né, Logo eu vou dar o meu de presente. essas pra você, mensagens. E é Se importante cuide com porque Deus. sabe que aqui no Não demore, viu? Já é promessa. Hein? presente é presente, pode Isso. Vou dar. Mas Vou é legal sair. porque a gente já ouviu aqui no nosso programa muitas pessoas falarem também que, nossa, parece que vocês estão falando comigo. Que mensagem bonita, como é bom, porque eu tava desanimada, eu tava triste. E às vezes, quando a gente tá falando alguma coisa, é exatamente o que a pessoa que tá nos assistindo ou nos ouvindo precisava realmente ver, né? E Ô, ouvir. Juliana. E muitas vezes parece que a gente... só cortando, menina. E muitas vezes parece que a gente tá falando assim, isso aqui é coisa minha, né? Só para mim, mas aquilo que você está falando está sendo direcionado para alguém, e a gente ser esse instrumento. Você é canal, né? Você não é represa. E agora, eu notei que você se emocionou muito mesmo com essa história, né? O que mais te... Por que você se emocionou tanto? Porque é isso, assim, o meu irmão mais velho faleceu em 2022, ele cuidava da Rádio Apucarana junto com o meu irmão lá, o Dreyer, que cuida da rádio lá ainda. E ele sempre ensinava assim. Então, ele aprendeu com meu pai a parte da comunicação, só que ele não falava, ele não ia para o ar, só que ele comandava todo o bastidor, programação.
E ele sempre dizia o seguinte, a rádio, se você não é para você mexer com o sentimento das pessoas, vá fazer outra coisa. Não faça rádio. Ao rádio comercial, a gente precisa da parte comercial, aí é música, é isso, é aquilo, mas assim, se não for para mexer com o sentimento das pessoas e todos os sentimentos. Quando a gente fala de política e de revolta, é porque muitos casos precisam assim, dar esse sentimento de revolta para que algo possa mudar, né? Sim. Mas mexer com os sentimentos, aquela saudade boa, quando a gente vai rodar uma música do passado, que a gente lembra de alguma história nossa, ou de algum familiar, ou que aquela história marca em nossas vidas e tal. Então a gente começa a mexer com o sentimento das pessoas e isso é gostoso. A gente fala assim, é fazer o rádio com emoção. Tem uma música que de vez em quando eu rodo na rádio, que aquela música, a letra da música tem um significado, porque eu com a minha esposa, nós perdemos um filho na última semana da gestação. Então, a letra da música, ela lembra para mim dessa história do nosso filho, né? É onde diz, né? Meu filho, Deus que lhe proteja, onde quer que esteja, eu rezo por você. E algumas outras pessoas têm essa mesma música com uma outra lembrança, às vezes de uma saudade, assim. Então, quando a gente roda e a gente às vezes conta algum tipo de história, ela mexe com os outros também, e cada um lembra, quando eu falo da música que meu pai gostava, porque ele ouvia dentro do carro, na garagem de casa, aí a pessoa lembra, às vezes, aí ela lembra da música que o pai dela também gostava, muitas vezes de tocar no violão, lá debaixo do pé de manga, na chácara e tudo mais. Nossa, Juliana, esse trechinho que você cantou já me fez lembrar, você sabia que foi essa música que meu pai cantou pra mim no aniversário de 15 anos? Olha só, filho, como que Deus conecta, que né? me proteja. Isso. E onde quer que esteja, eu oro por você. E essa música é linda. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Essa música é linda. E tá vendo? Isso provou. Para mim, ela lembra de um momento, vamos dizer assim, possa ser um momento triste, da saudade do filho que não está presente fisicamente. E para você, de um momento de muita alegria na comemoração dos 15 anos. Comemoração dos 15 anos. E como conecta, isso né? é fazer rádio pra gente. No nosso entendimento é isso. É fazer o rádio para mexer de verdade com as pessoas, como que eu posso dizer assim, para mudar a vida das pessoas. Eu acho que mudar é até demais, mas assim, mexer com as pessoas. Você joga uma semente, você provoca, você causa um impacto, seja emocional, triste e tudo mais, e a pessoa sai do estado de inércia e faz, vou agir. Nossa, eu vou chegar em casa e vou dar um abraço na minha esposa, porque aquela música me deixou mais romântico, né? Eu acho que isso é muito legal, né, Simone? Você tinha essa percepção da rádio? Olha como é legal que você vê a percepção do outro lado. E é engraçado, porque assim, muitas vezes você pensa, a rádio você tá lá falando, você não tá mostrando o rosto, às vezes você acha que não tá se conectando porque a pessoa não tá te vendo, mas não. A voz dela entra realmente na alma. Então, por isso que as pessoas se conectam de verdade, né? O tom, o jeito de você falar. Isso. Por exemplo, de manhã, quando eu abro o programa, eu faço uma oração dos católicos, Maria passa na frente e eu compartilho com as pessoas uma mensagem do pastor Jacó, da missionária, que eu estou na lista de transmissão dele, então todo dia pela manhã eu recebo. E eu sei que muitos dos meus ouvintes também recebem. E eu já ouvi isso de algum deles assim: caramba, mas aquela mensagem que você passou do pastor Jacó hoje não foi a mesma que eu li. Eu falei, não, mas ele manda a mesma mensagem para todo mundo. O dia de manhã é uma única mensagem para todos, não é mensagem diferente. Mas ela foi tão bonita, a hora que você falou, a gente busca dar uma interpretação, então assim, através do rádio, na voz, e assim, nada fica preciso único. Ser, né? Mas assim, buscar ao natural. Fazer, e muitas vezes aquela mensagem que a pessoa leu, mas às vezes não conseguiu ali mentalizar mesmo, chegar ao coração dela, ela chega depois com mais força. Você vê, né? Chegou através de você de outra maneira. E esse é o papel do comunicador, né? Porque, por exemplo, a Simone,
ela entende muito dessa área de política, de governo, de leis, de tudo mais. Então, assim, quando ela comunica sobre alguma coisa, sobre uma matéria, sobre uma coisa, eu aprendo muito, né? E você trazendo a sua visão, você também tá trazendo para a linguagem do povo aquilo, né? Então, a gente traz essa união dessa linguagem, alcança mais pessoas, né? E até voltando lá no começo do primeiro dia que eu fiz rádio, quando eu voltei para casa, no domingo, então eu fiz a partir das 10 da manhã, ele falou, fala a hora lá e depois pode vir embora a qualquer hora. Aí eu fiquei até as 2, embalei lá e fiquei. E aí quando eu cheguei, ele me deu um banho de água fria no comentário, mas assim, foi o primeiro impacto, foi difícil, que ele falou, viu, a mãe falou que gostou e tal, mas você nunca vai ser locutor na vida. Puxa, mas aquela lá bateu. Já e falou, você vai ser comunicador. Você vai comunicar, assim como eu comunico. Que ele falava, a nossa voz é de taquara rachada. Então não é uma voz de locutor, que a gente, o locutor de FM. Eu já acho só a voz de locutor. Não, mas aquela voz de locutor de FM, aquela voz bonita. Postado, isso. Que não é o nosso caso, mas assim, é comunicar. E o rádio é companhia, é companheiro, a maioria das pessoas ouvem por isso, né? É aquela troca de ideia, que eu converso com a doméstica, eu converso com a diarista, o rapaz que está lá na obra também, o metalúrgico, o rapaz que está na obra, o político, o motorista, o político também. Muitos fingem que não nos acompanha. Acompanha, sim. Alguns fingem que a gente não tem nenhuma relevância, a gente entende. Tem outros que descem a ripa na gente também, dizendo o seguinte, vocês não têm audiência nenhuma, nós falamos, a gente sabe disso, não precisa falar, a gente já sabe. Tá bom. Só que por que eles ficam impactados e por que eles ficam preocupados com isso? Tem como. Se não tivesse repercussão, você não se preocuparia com isso. E alguns, nos bastidores, eles dizem, poxa, pega leve, vai devagar, puxa, incomoda, dói, mas assim, não tem, jamais, nunca teve, não terá perseguições na parte política, e nem assim, você pago por alguém para bater em alguém, ou pago por alguém para elogiar alguém. Abre o espaço, cada um tem o seu espaço, e a gente recebe todo mundo. A gente busca sempre respostas. Alguns preferem não falar com a gente. Outros, quando preferem falar, preciso ir aí, vou tomar um café, sabe o endereço, o estúdio da rádio, não tem conversa com porta fechada, porque não tem nada que a minha equipe, por exemplo, não possa saber. Então, assim, a conversa, a Simone, ela com frequência, ela tá lá na rádio, ela passa, toma um café, a Simone vem aqui tirar dúvidas, venho, amanhã eu posso, amanhã eu não posso. Ela passa lá, as nossas conversas com ela, com todos os ou entrevistados, ouvintes, qualquer outra pessoa, é feita dentro do estúdio da rádio, é feita na antessala, onde todos os funcionários, colaboradores ali têm acesso também. Então não tem nada às escondidas. É verdade. E é isso que traz credibilidade, Juliano, porque realmente o que você falou, você traz ali, por exemplo, uma crítica em alguma gestão, mas depois você dá o espaço para a pessoa vir explicar, vocês nunca morrem naquilo, né? Não, vocês dão abertura, daí a pessoa pode vir explicar o lado dela, ou se foi corrigido, vocês mostram que foi corrigido. Sim. Então isso é muito bacana, é isso que traz a credibilidade. E não adianta você só realmente bater numa pessoa ou ficar elogiando uma pessoa, que as pessoas vão ver isso, né? O povo não, e assim, fez a coisa certa, tem que mostrar, fez a coisa errada, tem que mostrar. E é por isso que vocês realmente têm credibilidade, que as pessoas acreditam no trabalho de vocês, isso é muito bacana. E a cobrança, alguns demoram para entender, mas assim, aqueles que entendem que a cobrança que muitas vezes a gente faz é para melhorar o trabalho dela, na verdade, e não o nosso, mas melhorar o trabalho dela é ponto positivo para ela, e não que ela atenda, que a gente entende o seguinte, tem coisas que dá para resolver daqui 10 minutos, mas tem coisa que para resolver
demora 2 anos, tem todo um trabalho, tem toda uma parte burocrática para resolver. A gente sabe que para você construir uma escola demora, tem licitações, processo público é tudo muito burocrático, é tudo muito enroscado. Então a gente sabe que para isso demora, só que a gente sabe que outras medidas podem ser tomadas para se resolver daqui a pouco. É isso mesmo, gente. Ô, Juliano, você estava falando da sua família. Conta um pouquinho. Você é casado, você tem uma filha. Conta um pouquinho como é a sua família. Sou casado desde 2005, né? Então, vou completar agora 21 anos de casado. Né? Minha esposa Rose, lá de Jandaia. Tenho uma filha que agora completando 18 anos, né? Está cursando medicina. Foi para fugiu outra um pouquinho desse foco, né? Mas ela acompanha um pouquinho da comunicação e, bom, quem sabe futuramente... Não faz igual eu, né? Exatamente. Ou vai fazendo a medicina ou vai ter um programa de rádio também para falar de saúde e tudo mais. Então, poxa, na área dela. Já temos quem consulta. Temos um filho, né, que está morando com Deus lá, o Lucas, que nós perdemos aí no final de uma gestação lá em 2011. Meu Deus. Então passamos por esses momentos também de dificuldade, de perrengues, né? Então sempre trabalhei com meu pai na época. Então essa mudança depois sem o Pinga Fogo é uma mudança difícil, né? Contei com ajuda ou conselhos, posso dizer assim, de algumas pessoas que me ajudaram muito a entender o processo, né? Que é o processo que todo mundo precisa passar na vida, né? Para chegar ao resultado lá na frente e entender esse processo, mudanças que precisam ser feitas. Inclusive, um amigo me disse uma vez o seguinte, eu relatei para ele a dificuldade que estava passando, porque assim... Era tudo muito complicado, era a morte do pai, depois veio um período de uma certa crise, algumas outras mudanças e foi, na verdade, somando uma coisa na outra e a coisa foi ficando difícil. Então, assim, passei por um momento que eu posso dizer que psicologicamente estava abaladíssimo, eu não tinha vontade de ir trabalhar, eu não tinha vontade de levantar cedo para ir trabalhar. Hoje eu acordo 1h30 mais cedo do que eu acordava naquela época, com pique, com disposição, com vontade de fazer. Eu faço programa de rádio hoje das 6h30 da manhã até 1h da tarde e entrego o programa com atraso. E participo dos outros ainda e se deixar um pouquinho mais a gente vai. E como que você fez nesse período que você não tinha vontade? O que te sustentou? Então... aí nessa turbulência toda, um amigo me disse o seguinte, falou, Juliano, você precisa entender o seguinte, o que é o detalhe? O Pinga Fogo era Coca-Cola, da Spaipa no caso, que na época era a fábrica da Coca-Cola. Ele falou, o Pinga Fogo era Coca-Cola. Os demais, são os outros refrigerantes, a Sprite, o Quat, a Fanta e assim por diante. Ele falou, então você precisa entender o seguinte, a Spaipa, se hoje ela não puder vender mais Coca-Cola, ela vai sofrer. Ela vai sofrer, ela vai perder mercado, só que com o tempo ela pode voltar ao mercado e novamente fazer com que um desses outros refrigerantes seja o mais vendido, seja o top novamente. Ele falou, então você precisa entender isso. Vocês são a Spaipa, mas você não tem mais a Coca-Cola. Desce um pouquinho e gradativamente vai fazer o trabalho para que as pessoas possam entender e gostar de vocês. Hoje nós fazemos o nosso trabalho, eu, o Márcio, a equipe que está comigo, assim, para que as pessoas entendam o trabalho que a gente faz hoje. Claro que na lembrança a gente quer que elas nunca esqueçam o trabalho e quem foi o Pinga Fogo. Jamais. Isso, se as pessoas não vão esquecer, ainda mais a gente, no caso eu que sou filho. Mas assim, a gente busca construir a nossa história, fazer o nosso papel. E você pode ter certeza que você está conseguindo isso, tá? Que você está conseguindo construir essa história ali, né, hoje na rádio e juntando as redes sociais, que não tem como a gente deixar hoje em dia de fora, né, e tá indo brilhantemente, eu acompanho o seu trabalho. Hoje eu fiquei mais fã de você, porque hoje eu conheci um lado do Juliano Pinga que realmente eu não tinha ideia, né, então você mostrou aqui o seu lado humano, né,
o seu lado de honrar a história do seu pai. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui, né, vai querer te acompanhar. Quem ainda não acompanha, porque tem muita audiência, sim, o seu programa, tá bom? Mas a gente sabe que cada lugar tem uma fatia, né? A televisão tem uma fatia. Falando Gato Pingado. E outra, tem audiência para todo mundo. Tem audiência para todo mundo. Temos bons programas, bons comunicadores, né? E tanto no rádio quanto na televisão. Tem o pessoal da internet e a gente acompanha todo mundo também. A gente precisa ficar por dentro de tudo, bem informado. Tem outros programas para a gente relaxar, vamos dizer assim, que a gente também acompanha. Mas nesse momento todo, principalmente, que a gente precisa destacar o seguinte, Miriam. Deus nunca me deixou de lado, ou nunca nos deixou de lado, é óbvio, não é só a mim. E eu fiquei um tempo, assim, afastado, sabe, da igreja, sabe? Aquele católico não praticante e tal, deixou a preguiça tomar conta, o desânimo e tal. E quando eu voltei, me reaproximei da igreja, voltei a participar das missas e tudo mais, eu percebi o seguinte: os problemas, eles não diminuíram, eles não cessaram, só que a força para enfrentá-los, ela mudou totalmente, totalmente revigorado, entendendo algumas coisas que, calma, tenha paciência. O mundo não acabou, não. O que você não resolveu hoje, você resolve amanhã. O que não resolveu depois da manhã, vai para outro dia. O nosso engenheiro de rádio, que ele não é de Maringá, há uns 2 anos atrás eu conversei com ele, aí eu disse a ele, falei, Lang, coisa tá difícil, cara, tá, não sei o quê, tá complicado. Ele falou assim, e a saúde? Tá bem? Eu falei, tá bem. E a família tá bem? Eu falei, tá bem. Ele falou, então tá bom. Não. Passei por um câncer, já quase morri, passei por outro, quase morri também. Aí isso é meio problemático, é meio difícil porque sai do nosso alcance. O restante é tudo fácil de resolver, tá? É verdade, né? Não, e são aqueles tapas na cara que a gente recebe, sabe, pra... Que às vezes a gente precisa pra acordar, né? Entra no ar, bichão. É isso mesmo. Aí que a gente vê que a gente não tem problema, né? Nesse sentido. Exatamente. Quando a gente tudo a gente fala, né? Tudo é resolvível. E eu falo que assim, a dor compartilhada, ela nos ajuda a superar. A dor, quando você guarda só pra você mesmo, né? Uma coisa que eu achava muito massa na rádio era isso, era compartilhar. Né, aquilo que eu tava vivendo, e aí se conectar com a pessoa que tava do outro lado, e aquilo era cura pra mim. Eu era curada na rádio todos os dias, eu falo, de muita coisa. E aonde que o pessoal... falar sobre isso cura realmente muitas pessoas. Aonde que o pessoal pode acompanhar você, Juliano Pinho? Vamos deixar aqui, que eu tenho certeza que tem muita audiência, mas uma fatiazinha, se você ainda não assiste, não acompanha, aonde que o pessoal pode acompanhar o seu programa diariamente? Bom, vamos lá. No tradicional radinho de pilha, aquele 3 em 1, aquele rádio montado com toca-fita de carro antigo. E muita gente ouve, porque eu vejo o pessoal relatando lá, né? O meu estragou, mas eu comprei outro. No Uber, no carro. No carro, nos aplicativos, no táxi, o caminhoneiro, enfim. O pessoal pode nos ouvir. O tradicional radinho FM 91,5. FM 91,5. Tem um aplicativo da Pinga Fogo, procurou lá na Play Store, Pinga Fogo, consegue baixar o aplicativo gratuito também. Então, onde tem internet, todo mundo hoje está com o celular, tem internet. Inclusive, você pode ouvir a rádio e está mexendo ali no Facebook, no WhatsApp, fazendo suas coisas também, que ele não interfere, ele trabalha e ele para em segundo plano. Se você precisar ouvir um áudio do WhatsApp, que é importante, ele pausa o rádio, então dá para deixar ele o tempo todo ligado. Tem os aplicativos agregadores, também procurou Pinga Fogo. Facebook, YouTube, Twitch. Nas outras redes sociais, estamos lá no Instagram, Threads, TikTok, Kawaii, eu não sei mexer nisso, mas estamos lá também. Tem todas as redes sociais. Mas no rádio, é um rádio para fazer companhia, e eu convido assim, as pessoas que não acompanham, acompanhem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, é uma companhia legal. O programa de rádio, principalmente, é sempre assim, a gente sabe como ele começa. Começa ele 6h30 da manhã, eu trago as minhas mensagens, as orações, como eu disse aqui já no nosso bate-papo, trago as manchetes do dia, e daí em diante a gente não sabe se o programa vai ser polêmico, se o programa vai ser com muita informação,
se é questão de entrevista, se tem pedido de ajuda, porque de vez em quando a gente coloca umas campanhas lá também e não tem dia combinado para isso. É o dia da necessidade, é o dia que a gente coloca o caso no ar. 99% das vezes a gente até se surpreende com as ajudas, que a gente vai, poxa, não vamos conseguir alcançar isso aí não, e assim, toque de caixa muitas vezes, aquilo surpreende. Você continua com aquele legado do seu pai que ele fazia? Sim, não, ajuda ao próximo, essa não para. A maioria das ajudas, para falar a verdade, Miriam, elas acabam não aparecendo, porque assim, quando eu não preciso, não é que eu não preciso, quando eu consigo, ou a nossa equipe, resolver sozinhos, sem expor, nós não levamos ao ar, entendeu? Então assim, se eu consigo resolver, não tem por que levar ao ar. Agora, quando eu preciso de mais uma ajuda, então vamos lá, assim, vou fazer uma campanha, eu preciso alcançar o valor de R$1.000, eu não consigo esse valor de R$1.000 hoje para ajudar essa pessoa, então vamos colocar no rádio e a gente chama 2, 3 amigos, mas aparece sempre muito mais. Precisamos alcançar o valor de R$1.000, dá uma força. Quando a gente consegue resolver sozinho, para por aí, muita coisa fica assim, quietinha lá justamente por isso. Então a gente hoje não faz aquela campanha do final do ano das crianças, porque assim, mudou muito a realidade quando a gente fazia. Nós fizemos por 5 anos depois do falecimento do meu pai. Eu lembro, lá em Jandaia, né? Jandaia, Maringá, Pucarana e Vale do Ivaí. Então assim, de 6 a 7 mil crianças atendidas todo ano. A gente fazia uma festa, buscava fazer sempre completa. A realidade mudou porque hoje, graças ao bom Deus, nós temos muitas boas pessoas com essas intenções, grupos, o pessoal de moto, grupo de futebol, tantos grupos que se juntam para fazer as doações sociais, presentear. As igrejas. Isso, as igrejas. A igreja, a importância da igreja, e aí a gente não vê de placa de igreja, a gente fala assim, né? A importância das igrejas hoje, principalmente com a parte de alimentação. Hoje é difícil a família que não tem acesso a alimento, principalmente aqui em Maringá. Vamos falar de Maringá, Sarandi. Famílias que busquem a igreja jamais terão fome nem de alimento e terão fome da palavra de Deus. Verdade. A igreja faz um papel importantíssimo e a gente precisa valorizar todas elas. Verdade. Que esse papel que elas fazem é extremamente importante, do arroz e do feijão, mas também da palavra. Elas fazem mesmo, Juliana, porque eu costumo dizer isso em todo lugar que eu vou. Se não fossem as igrejas, muitas pessoas hoje estavam na pior. Elas fazem um papel que o poder público não consegue alcançar e elas ajudam nesse sentido. Então é muito importante realmente o trabalho que elas falam. E assim, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita... Não faz pergunta difícil. Não, agora é nosso dia. Agora é o nosso dia, agora é a vingança. A vingança da Chica Às vezes Mineira. ele me vem com umas perguntas e fala, meu Deus. Não, mas se você acredita que você cumpriu o seu propósito ou que você ainda tem propósito a cumprir pela frente, como que você se sente hoje? Realizado? Realizado sim, não, mas o propósito a gente tem, né? Enquanto Deus permitir que a gente esteja aqui, tem propósito a cumprir todos os dias. Buscar ajudar, ser amigo. Em termos assim, de propósito, a gente tem muita coisa a fazer ainda pelas pessoas, né? Na família, então ainda tenho que estudar uma filha, tenho que criá-la, mas quero viver ainda, conviver, se Deus quiser vamos viver muito ainda junto, que venha netos aí pela frente. Amém, também, graças né? a Deus. Glória a Deus. Quero ser aquele vovô babão, aquela coisa toda. E ainda tem o tempo para a gente mudar muita coisa e corrigir muitos erros que a gente ainda tem, né? Corrigir alguns erros do passado que dão para corrigir, mudar a nossa forma de agir, onde que a gente errou, que a gente tropeçou, que a gente não foi legal. Eu acho que esse tempo para isso, então a gente tem que fazer as duas coisas, né? Buscar trabalhar, viver, cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Se a gente pode falar que, como eu vi a frase que é: o sucesso não é o quanto dinheiro você ganha, mas o quanto diferença você faz na vida das pessoas. Eu acho que, não que a gente alcançou o sucesso ainda, mas eu acho que a gente está num bom caminho. Bom caminho.
Meu Deus, eu tô bem pentecostal hoje, tô quase batendo a salva de palmas para essa frase final, que linda, né? Gente, que programa maravilhoso, tá? Você vai acompanhar nas redes sociais os cortes, quero agradecer grandemente que isso, eu você que ter agradeço. saído lá da rádio pra vir aqui hoje. Mas que isso. Né, emprestado, gente, obrigada aí os telespectadores, ouvintes da rádio aí por ter emprestado ele um pouquinho pra gente hoje, né? Mas depois é aquele negócio, chumbo trocado não dói. Então, aí tem a volta, tá? Aí é lá no estúdio da rádio, viu? Não, nós vamos sim, com certeza. E queremos agradecer muito aos nossos patrocinadores, né? A Biomagistral, nossa farmácia de manipulação, né? Você que tem uma receita, precisa fazer um remédio manipulado, você entra aí já nesse QR Code, você vai cair direto no WhatsApp da Biomagistral e lá você vai ser muito bem atendido, tem os melhores preços, a melhor entrega. Foram entregar lá na porta da minha casa, minha tia ficou toda feliz, né? Que recebeu lá o remédio da Biomagistral. E também a Savori e só para te cortar, mas a complementar o seguinte: é a maior do Brasil. É a maior do Brasil. É a maior do Brasil. Já dispensa comentários. E outra, pode fazer o orçamento lá que é constatado, tá? E eu não estou dizendo que para mim você não é parceiro deles também, por isso que eles fazem descontinho para você. Não. Pode fazer o seu orçamento com eles lá, que eu tenho certeza que você vai gostar do valor, além de tudo preparado ali com equipamentos de alta tecnologia, viu? É isso mesmo. E o Juliano Pinho pode pegar já ali os seus Inachips para você levar embora. Pega um de cada. O expositor vai ficar? Ele quer levar, pode levar. Depois nós vamos mandar uma caixa lá pra rádio. Mas o Paulo falou assim, que você pegar, deixa metade aqui. Tem que deixar metade pra ele lá na parte técnica lá. Viu? Depois a gente manda uma caixa lá pra rádio. A gente vai mandar uma caixa lá pra rádio. Não, mas eu vou levar um de cada um pra experimentar. Pode levar já. 3, 4, 5. Vou levar um de cada um. Leva um de cada um. E é uma delícia. Serve pra todos os momentos. E queremos agradecer ao McDonald's, né, Simone? Com certeza. O McDonald's, que a gente tá sempre sorteando pra vocês aqui. O combo do McDonald's é o lanche completo, mais o sorvete, né? Sobremesa deliciosa. E para participar, tem que deixar o nome lá no Instagram, Instagram, também no YouTube. Participem, que a gente sempre faz sorteios. Então, para você concorrer, você tem que participar. Então, acompanhe nosso programa, deixem um recado lá no YouTube, sigam a gente e acompanhem, que tem sorteio sempre, vai ser um prazer. A gente tá sempre divulgando. O pessoal que ganha fica super feliz, vai com a família comer lá e é uma delícia. É isso mesmo. E Savori Temperos, né? Que sempre tá fazendo aí, participando dos nossos eventos. Inclusive, semana que vem a gente vai passar uma matéria sobre a mesa posta da Savori. E vocês vão amar. E é isso. Finalizamos o nosso programa, Simone. Finalizamos aí. Muito obrigada, Juliano Pinga. Gratidão pelo convite, tá? Pelo espaço, pelo carinho da atenção. Deixa um recado especial para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Um recado especial, você sabe que eu não sou muito dessa parte você assim. Você tem uma mensagem forte de não desistir. Deixa um recado especial para a pessoa que está querendo desistir hoje. Sim, jamais desista e principalmente o que eu aprendi há poucos dias. Agora há poucos dias foi reforçado na minha vida. Não se apressa para resolver todos os problemas que você tem de uma única vez, não. Um por dia, passo a passo. Resolva o que está ao seu alcance nesse momento. O que não está ao seu alcance, tenha certeza que Deus te ajuda a resolver. Passo a passo, uma coisa de cada vez, e as coisas vão acontecendo da melhor forma. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Todo mundo sabe disso, mas a gente precisa bater nessa tecla e relembrar disso todo dia. Obrigado pelo carinho, a atenção. E estou aí à disposição para mais, tá? Tem muitas outras histórias para a gente contar. Vai ter que vir de novo. Tem muitas outras. Você sabe que a gente sai do ar, a gente vai relembrando. Fala, puxa, eu podia ter falado isso. Tem uma história ainda do pai dele também, de quando ele foi deputado. O pai dele já foi político, então tem muita coisa para contar. A gente vai ter outras oportunidades. Tem bastante coisa para contar. Abandonou Brasília de ônibus. Sério? Todo mundo atrás dele no aeroporto. Ele falou, não, vou de ônibus, ninguém sabe. Vazou. Então esse vai ser o episódio 2, hein? Vocês não podem perder, né, Simone? Isso mesmo, mas muito obrigada, Juliano, pela sua presença. Um prazer ter você com a gente. Com certeza está convidado para outras
outras conversas como essa. Uma felicidade. Obrigada pela mensagem final que você deixou. Pode ter certeza que impactou muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. E muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra. Com certeza. E é isso aí, gente. Vocês fiquem com Deus e até o próximo programa Unindo Propósitos Podcast. Podcast Unindo Propósito.